Vamos agora iniciar nossa jornada de conteúdo. E claro, nós temos que iniciar entendendo a base do desenvolvimento humano. Primeiro eu quero que você entenda que você, obviamente já sabe disso, mas eu vou falar. Você é um corpo que tem uma mente, que tem uma alma e que tem um espírito, certo? Então, o seu corpo precisa ser cuidado. Provavelmente você já faz isso com atividade física, uma boa alimentação, certo? O seu espírito também precisa ser alimentado. Você faz isso cuidando da sua espiritualidade. E aí você vai definir qual é o melhor caminho para você fazer isso. O meu propósito aqui é te ajudar a dominar sobre a mente e sobre a alma. Isso mesmo. Vamos começar o seu processo de liberdade, te fazer criar vergonha para viver uma vida de grandes resultados. Aproveita e mais uma vez se inscreve no meu canal, compartilha e interage comigo. Eu quero começar te falando sobre algo muito importante que provavelmente você já sabe, mas é importante validar isso nesse processo, nesse início dos vídeos. Eu quero que você entenda que você é um corpo, esse corpo tem uma alma, você tem um espírito e você tem uma mente, tá? Essa mente é a programadora do seu cérebro. O cérebro é a parte física, assim como tem um coração, tem um intestino, tem um cérebro. Esse cérebro ele é responsável pelo funcionamento do seu corpo. Mas o que eu quero mesmo te fazer entender é o grande programador desse cérebro, que é a sua mente. A sua mente é a grande responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua vida. E essa mente, ela foi programada desde a sua gestação. Exatamente. O processo da sua gestação já começou a definir muito sobre a sua vida hoje. E se você não dominar sobre a sua mente, sobre os programas que foram instalados, você nunca terá sucesso. Não adianta fazer faculdade, não adianta procurar um ambiente espiritual, não adianta ler milhares de livros, não adianta cruzar os dedos ou fazer uma ativação se você não dominar sobre a mente. Foi nisso que eu me especializei esses anos todos. Essa é a minha grande paixão e o que eu vou fazer aqui é te fazer dominar sobre o programador do seu cérebro, que é a sua mentalidade. Vamos lá. Essa mente, ela é invisível. Você não consegue pegar, não consegue analisar, não consegue tocar, não consegue decifrar sem antes entender tudo, né? Como é que ela foi formada, como ela é formada, quais são os princípios disso, que idade isso aconteceu, se isso acontece para o resto da sua vida e principalmente, como eu faço para reprogramar. O processo ele começa lá na gestação. Tá? A forma como a sua mãe engravidou já fala muito sobre como vai ser a sua vida. Essa gestação vai intensificando esse processo. E quando você nasce, o ambiente que você veio, que você foi criado, as pessoas com as quais você foi criado, tudo que você viu, ouviu e sentiu, tudo que você aprendeu, formou esse programa mental. A maioria das pessoas, não só as que eu já atendi esses anos todos, mas também os grupos de mastermind que eu participo, as especializações que eu já fiz com professores do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, sempre mostram que as pessoas estão cada vez mais longe dos seus objetivos, porque elas não conseguem entender que elas são frutos de uma programação mental. Os traumas, os bloqueios, os vícios destroem qualquer perspectiva de sucesso. Por isso, mais uma vez, eu vou te dizer, não passa esse vídeo, não deixa de assistir, fica aqui, porque se você não dominar sobre a mente, sobre os programas e a reprogramação, dificilmente você vai ter sucesso. É muito importante, sim, estudar, quem sabe fazer sua faculdade, aprender com pessoas, ler livros, sim, isso é muito importante, mas de nada vale se você não entender o que é ser um dependente, um codependente, se você não entender o que de fato é a falta de permissão, se você não entender o que é um processo simbiótico, se você não entender sobre frequência, sobre energia, de nada vale se você não entender sobre comunicação. Não é comunicação de palco, é comunicação, o poder da comunicação para tudo que você vai fazer. Além disso, é muito importante que você entenda como funciona o feminino, o masculino, essas leis que regem nossas vidas, além de toda a lei sistêmica.
Karine, é muita coisa. Pois é. Eu estou te dando spoiler aqui de tudo que nós vamos viver juntos aqui no YouTube a partir de agora. Ok? Voltando, vamos aqui. Você nasceu, tá? Você nasceu, a sua gestação pode ter sido uma gestação planejada, cheia de expectativa ou não. Você pode fazer parte de um grupo de pessoas que nasceram porque foi um acidente, porque de repente a sua mãe estava grávida e nem se preparou para ter. Em ambas as situações, você já recebeu o primeiro nível de programação. Mesmo na gravidez planejada, dependendo de como essa mulher passou os 9 meses, você tem ali talvez traços de rejeição, traços de abandono, traços de dores já registrados. E também as pessoas que nasceram, porque a mãe engravidou, não estava programado, não estava planejado, com certeza esses traços em você são muito mais profundos. Ok, nasceu, veio para uma família. Essa família passou a te ensinar, passou a te falar o que era certo, o que era errado, o que funcionava, o que não funcionava. Só que além de ouvir tudo isso, você viu e sentiu e experienciou, passou por várias experiências que marcaram a sua mente, que marcaram a sua vida profundamente. E essa programação está definindo se você vai ter ou não vai ter dinheiro, se a tua empresa vai ou não vai prosperar, se você vai ou não vai casar com alguém que vai te fazer feliz, se você vai ou não vai ter filhos, se você vai ou não vai ter uma carreira de sucesso. E principalmente se você vai ser uma pessoa saudável ou doente, justamente para ser resgatado. Quando você foi programado, você não tinha consciência. Tudo ali fluía na esfera emocional, exatamente. O seu sistema nervoso foi captando essas informações e registrando, dizendo para você o que é felicidade, o que é amor, o que é lealdade, o que é dar certo na vida ou dar errado. E muitos de vocês hoje trabalham, se esforçam, fazem de tudo, mas não conseguem sair de um ciclo de repetição, de fracassos, dores e sofrimento. Para reprogramar a sua mente, você primeiro vai precisar identificar tudo o que aconteceu de forma errada na sua vida. Para que hoje, enquanto adulto, tá? Porque aqui eu acredito que eu estou falando com adultos, para que hoje, enquanto adulto, você consiga ter um novo posicionamento na sua vida. Para que você consiga hoje ter uma nova forma de decidir. Não decidir baseado nas emoções programadas, mas tomar decisões de forma consciente para a realização e a construção de uma vida positiva, de realizações e de grandes resultados. Eu vou falar muito sobre resultados, sobre liberdade, sobre sucesso e sobre realização. E muitos de vocês já vão começar a se sentir incomodados por ouvir muito essa palavra sucesso, prosperidade e abundância. Isso já mostra o nível de programação mental que você tem, de escassez, e o nível de impossibilidade que você tem para a vida. Enquanto você não reprogramar isso, dificilmente você vai conseguir alcançar os seus resultados. O segundo passo é você entender que o seu pai e a sua mãe fizeram por você aquilo que eles deram conta. Sim, os nossos pais, provavelmente o meu, o seu e de milhares de pessoas, erraram. Até porque eles não eram perfeitos. E muitos deles não tinham acesso ao conhecimento e às ferramentas que você tem hoje. Inclusive, há vídeos como esse, que de fato geram transformações. Então, o meu pai e a minha mãe fez o que deu conta, o seu pai e a sua mãe fez o que deu conta. Mas eles programaram você, assim como os meus, né? Me programaram para dar errado na vida. Sim, eu fui programada para dar errado. Eu fui programada para não prosperar na vida. Eu fui programada para não casar. Eu fui programada para ter filhos e limitar a vida deles. Eu fui programada para abrir empresas e quebrar e falir. Sabe por quê? Porque os meus pais, eles não conseguiram avançar. E eu vivo uma repetição de padrão até que eu entenda isso e tome decisões assertivas. O terceiro passo é você definir qual é o seu propósito de vida. Entender que você foi programado, entender que os seus pais programaram você, entender que você pode reprogramar, mas para reprogramar você precisa entender qual é o seu propósito, o porquê que você vai fazer o que você vai fazer com tudo que eu vou te ensinar aqui.
Só que nós não descobrimos propósito sem descobrir identidade. Sobre definir quem somos verdadeiramente. Não baseados nas crenças, não baseado nos traumas, mas quem eu sou enquanto essência. Percebam que existe uma jornada, definir os processos lá, que programaram a minha mente, saber que os meus pais foram os grandes programadores e entender que eles fizeram isso, porque eles só tinham aqueles recursos, aquele conhecimento. Descobrir que eu posso reprogramar e passar para o próximo nível, que é viver o processo de propósito, leva um tempo. E é isso que eu quero fazer com você aqui, construir essa linha de raciocínio. Ficou claro para você que é possível reprogramar, desde que você entenda, compreenda e aplique tudo que é necessário para viver uma vida próspera e abundante. Te espero no próximo vídeo para começarmos o processo de transformação e liberdade na sua vida.